Visões do Céu, capítulo 16. O céu é uma escola. Aprendizado e crescimento. O céu é uma escola, o campo de seus estudos, o universo, seu professor, o ser infinito. Uma ramificação dessa escola foi estabelecida no Éden e, cumprindo o plano da redenção, será reassumida a educação na escola edênica. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Unicamente pela sua palavra se pode obter conhecimento dessas coisas, e mesmo ela oferece apenas uma revelação parcial. O profeta de Pátimos assim descreve a localização da escola do futuro. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, verso 1 e 2. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, verso 23. Entre a escola estabelecida no Éden no princípio e aquela do futuro situa-se todo o lapso da história deste mundo. A história da transgressão e sofrimento humanos, do sacrifício divino e da vitória sobre a morte e o pecado. Nem todas as condições daquela primeira escola edênica se encontrarão na escola da vida futura. Nenhuma árvore da ciência do bem e do mal oferecerá oportunidade para a tentação. Não haverá ali tentador nem possibilidade para o mal. Todos os caracteres resistiram à prova do mal, e nenhum será jamais susceptível ao seu poder. Ao que vencer, diz Cristo, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. A concessão da árvore da vida no Éden era condicional e finalmente foi retirada. Mas os dons da vida futura serão absolutos e eternos. O profeta contempla o rio puro da água da vida, claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. De uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Apocalipse 22, versos 1 e 2. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías 60, 21. Restabelecidos à sua presença de novo, os homens serão, como no princípio, ensinados por Deus. O meu povo saberá o meu nome naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui. Isaías 52, verso 6. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Apocalipse 7, 14 a 17. Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. Ali, quando for removido o véu que obscurece a nossa visão, e nossos olhos contemplarem aquele mundo de beleza, de que ora apanhamos lampejos pelo microscópio, quando olharmos as glórias dos céus, hoje esquadrinhadas de longe pelo telescópio, quando removida a mácula do pecado, a terra toda aparecer na beleza do Senhor nosso Deus, que campo se abrirá ao nosso estudo? Ali o estudante da ciência poderá ler os relatórios da criação sem divisar coisa alguma que recorde a lei do mal. Poderá escutar a melodia das vozes da natureza e não perceberá nenhuma nota de lamento ou tristezas.
Poderá enxergar em todas as coisas criadas uma escrita, contemplará no vasto universo escrito em grandes letras o nome de Deus, e nem na terra, nem no mar ou no céu permanecerá um indício que seja do mal. Ali se viverá a vida edênica, entre o jardim e o campo. Edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Isaías 65, 21 e 22. Não haverá coisas que farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 25. Ali o homem será restaurado à sua perdida realeza, e a ordem inferior de seres de novo reconhecerá o seu domínio, os animais ferozes tornar-se-ão mansos e os ariscos confiantes. Ali se revelará ao estudante uma história de infinita amplitude e riqueza inexprimível. Tomando por base a palavra de Deus, o estudante obterá uma visão do vasto campo da história e poderá alcançar algum conhecimento dos princípios que influem na marcha dos acontecimentos humanos. Mas a sua visão ainda estará nublada, e incompletos os seus conhecimentos. Não verá todas as coisas de uma maneira clara, antes que chegue à luz da eternidade. Então se revelará diante dele o decurso do grande conflito que teve sua origem antes que começasse o tempo, e terminará apenas quando este cessar. A história do início do pecado, da fatal falsidade em sua ação sinuosa, da verdade que não se desviando das suas próprias linhas retas, se defrontou com um erro e o venceu. Sim, tudo isso será manifesto. O véu que se interpõe entre o mundo visível e o invisível será removido e reveladas coisas maravilhosas. Não compreenderemos o que devemos aos cuidados e interposição dos anjos antes que se vejam as providências de Deus à luz da eternidade. Seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios dos homens. Eles têm aparecido em vestes que resplandeciam como relâmpago, têm vindo como homens no aspecto de viajantes, têm aceitado hospitalidade nos lares humanos, agido como guias de viajantes nas trevas da noite, têm impedido aos intentos do espoliador e desviado os golpes do destruidor. Embora os governadores deste mundo não o saibam, em seus conselhos têm os anjos muitas vezes sido oradores. Olhos humanos os têm visto, ouvidos humanos têm ouvido seus apelos. Nos conselhos e cortes de justiça, mensageiros celestiais têm pleiteado a causa dos perseguidos e oprimidos. Têm eles combatido propósitos e detido males que teriam acarretado ruína e sofrimento aos filhos de Deus. Tudo isso se desdobrará ao estudante na escola celestial. Todo remido compreenderá a atuação dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com um anjo que foi o seu guardador desde os seus primeiros momentos, que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça no dia de perigo, que o protegeu no vale da sombra da morte, que assinalou o seu lugar de repouso, que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição, e dele aprender a história da interposição divina na vida individual e da cooperação celestial em toda a obra em favor da humanidade. Todas as perplexidades da vida serão então explicadas. Onde para nós apareciam apenas confusão e decepção, propósitos frustrados e planos subvertidos, ver-se-á um propósito grandioso, predominante, vitorioso, uma harmonia divina. Ali todos os que trabalharam com um espírito desinteressado contemplarão os frutos de seus esforços. Ver-se-á o resultado de todo princípio correto e nobre ação. Alguma coisa disso aqui vemos, mas quão pouco dos resultados dos mais nobres trabalhos deste mundo é o que se manifesta nesta vida aos que os fazem. Quantos labutam abnegadamente e incansavelmente por aqueles que ficam além do seu alcance e conhecimento. Pais e professores tombam em seu último sono, parecendo o trabalho de sua vida ter sido feito em vão. Não sabem que sua fidelidade descerrou fontes de bênçãos que jamais poderão deixar de fluir. Apenas pela fé veem as crianças que educaram tornarem-se uma bênção e inspiração a seus semelhantes, e essa influência repetir-se 1000 vezes mais.
Muito obreiro há que envia para o mundo mensagens de alento, esperança e ânimo, palavras que levam bênçãos aos corações em todos os países. Mas quanto aos resultados, nada sabe, afadigando-se ele em solidão e obscuridade. Assim se concedem dons, aliviam-se cargas, faz-se trabalho. Os homens lançam a semente, da qual, sobre as suas sepulturas, outros recolhem a abençoada colheita. Plantam árvores para que outros comam o fruto. Aqui estão contentes por saberem que puseram em atividade forças para promover o bem. No futuro serão vistas a ação e reação de todas estas forças. De todo o dom que Deus outorgou, encaminhando o homem para o esforço abnegado, conserva-se no céu um relatório. Examinar esses dons em suas extensas linhas, olhar para aqueles que, mediante nossos esforços, se reergueram e enobreceram, contemplar em sua história o efeito dos verdadeiros princípios, eis um dos estudos e recompensas da escola celestial. Ali conheceremos como também somos conhecidos. Ali o amor e a simpatia que Deus plantou na pessoa encontrarão um mais verdadeiro e suave exercício. A pura comunhão com seres santos, a vida social harmoniosa com os santos anjos e com os fiéis de todos os tempos, a santa associação que reúne toda a família nos céus e na terra, Efésios 3,15, tudo fará parte da experiência futura. Haverá ali música e cânticos. Música e cânticos que ouvidos mortais jamais ouviram, nem o espírito humano concebeu, com exceção do que em visões de Deus se tem revelado. Os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, Salmos 87, 7, alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor. Isaías 24, 14. Porque o Senhor consolará Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Isaías 51, verso 3. Ali toda a faculdade se desenvolverá, e toda a capacidade aumentará. Os maiores empreendimentos serão levados avante, as mais altas aspirações realizadas, as maiores ambições satisfeitas. E todavia surgirão novas elevações a galgar, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos assuntos a apelarem para as forças do corpo, mente e espírito. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, Efésios 3, 20, será para todos sempre a concessão dos dons de Deus. Os seus servos o servirão, Apocalipse 22, 3. A vida na terra é o princípio da vida no céu. A educação na terra é a iniciação dos princípios do céu, e o trabalho aqui é o preparo para o trabalho lá. O que hoje somos no caráter e serviço santo é o prenúncio certo do que seremos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. A obra de Cristo neste mundo é sua obra nos céus, e a nossa recompensa por trabalhar com Ele neste mundo será o maior poder e mais amplo privilégio de com Ele trabalhar no mundo vindouro. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Isaías 43, 12. Isso também seremos na eternidade. Para que foi permitido continuar o grande conflito através dos séculos? Por que foi que se não eliminou a existência de Satanás no início de sua rebelião? Foi para que o universo se pudesse convencer da justiça de Deus ao tratar com o mal, e para que o pecado pudesse receber condenação eterna. No plano da salvação há detalhes e profundezas que a própria eternidade jamais poderá compreender completamente, maravilhas para as quais os anjos desejam atentar.
Apenas os remidos dentre todos os seres criados conheceram em sua própria experiência o conflito com o pecado, e conforme os mesmos anjos não poderiam fazer, associaram-se em seus sofrimentos. Não terão eles qualquer testemunho quanto à ciência da redenção, algo que seja de valor para seres não caídos? Mesmo agora, os principados e potestades nos céus, a multiforme sabedoria de Deus se faz conhecida pela Igreja. Efésios 3, 10. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 6 e 7. No seu templo, cada um diz glória. Salmos 29, 9. E o cântico que os resgatados entoarão, cântico este de sua experiência, declarará a glória de Deus. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Apocalipse 15, 3 e 4. Em nossa vida aqui, posto que terrestre e restrita pelo pecado, a maior alegria e mais elevada educação se encontram no serviço em favor de outrem, e no futuro estado, livres das limitações próprias da humanidade pecaminosa, será no serviço que se encontrará a nossa máxima alegria e mais elevada educação, testemunhando e aprendendo novamente, sempre que assim o fizermos, as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o é, o veremos. 1 João 3, 2. Então, nos resultados de sua obra, Cristo contemplará sua recompensa. Naquela grande multidão que ninguém pode contar, apresentada como irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, Judas 24, aquele cujo sangue nos redimiu e cuja vida nos ensinou, verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, verso 11. Cristo será nosso professor. Acha você que não aprenderemos coisa nova ali? Não temos a menor ideia do que então nos será revelado. Com Cristo andaremos ao lado das águas vivas. Ele nos patenteará a beleza e glória da natureza. Revelará o que Ele é para nós e o que nós somos para Ele. Verdades que hoje não podemos conhecer em virtude de nossas limitações finitas, ali conheceremos. Conhecimento progressivo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana, e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de seu poder. Ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. A mais alta educação. Cristo, o Mestre Celestial, guiará seu povo até a árvore da vida, que cresce de cada lado do rio da vida, e ele mesmo lhes explicará as verdades que nesta vida não puderam compreender. Naquela vida futura, seu povo alcançará a educação superior em sua plenitude. Os que entrarem na cidade de Deus receberão na fronte a coroa de ouro. Será essa uma cena jubilosa, a qual nenhum de nós pode correr o risco de perder. Lançaremos nossas coroas aos pés de Jesus e muito repetidamente lhe daremos glória, louvando o seu santo nome.
Anjos se nos unirão nos cânticos de triunfo. Dedilhando suas harpas de ouro, encherão todo o céu de rica música e hinos ao Cordeiro. O plano da redenção desdobrado. Nesta vida podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Com nossa compreensão finita, podemos considerar muito superficialmente a ignomínia e a glória, a vida e a morte, a justiça e a misericórdia que se encontraram na cruz. Todavia, com o máximo esforço de nossa faculdade mental, deixamos de apreender seu completo significado. O comprimento e a largura, a profundidade e a altura do amor que redime não são senão palidamente compreendidos. O plano da redenção não será amplamente penetrado, mesmo quando os resgatados virem assim como eles são vistos e conhecerem como são conhecidos. Antes, através das eras eternas, novas verdades serão desdobradas de contínuo à mente cheia de admiração e deleite. Posto que os pesares, dores e tentações da terra estejam terminados e removidas suas causas, sempre terá o povo de Deus um conhecimento distinto, inteligente, do que custou a sua salvação. A cruz de Cristo será a ciência e cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Jamais se olvidará que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e resplendentes serafins se deleitavam em adorar, humilhou-se para levantar o homem decaído, que ele suportou a culpa e a ignomínia do pecado e a ocultação da face de seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram a vida na cruz do Calvário. O fato de que o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, deixar sua glória e humilhar-se por amor do homem, despertará eternamente a admiração e a adoração do universo. Ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e contemplarem a glória eterna do Pai resplandecendo em seu semblante, ao verem o seu trono que é de eternidade em eternidade e saberem que seu reino não terá fim, irrompem num hino arrebatador. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com seu muito precioso sangue. A eternidade não é suficiente. Todo o amor paternal que veio de geração em geração através do coração humano, toda fonte de ternura que se abriu na alma do homem, não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito e inexaurível amor de Deus. A língua não pode exprimir, nem a pena é capaz de o descrever. Pode-se meditar nele todos os dias de sua vida, pode-se esquadrinhar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo, pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celestial, e todavia existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor. Não obstante, jamais poderemos compreender plenamente a extensão e a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão mais e mais ao nosso entendimento. E a nós pertencerá a bênção que Paulo desejava à igreja de Éfeso ao orar que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Efésios 1, de 17 a 19.